Diz assim a palavra: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade, Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito de lhes faria, e não fez. Senhor, obrigado pela tua palavra. E suplicamos que ela continue falando à nossa mente e ao nosso coração. Nós repreendemos toda a obra contrária à tua palavra, bendizendo-te, Pai, e adorando-te em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o fim da aparência e o começo da cura. Eu não sei se você já reparou, mas parece que há uma ilusão da saúde perfeita. Tem uma coisa que a gente não gosta, de maneira geral, é ir ao médico quando a gente está bem. Alguém costuma ir ao médico aqui quando você está bem? Tem alguém que vai? Tem. São poucos, olha só. Está bem, você vai ao médico. Nós, pastores metodistas, nós temos um compromisso. Todo ano nós temos que prestar conta dos exames de saúde para os nossos líderes. E agora nós vamos ter um encontro de saúde pastoral, tentando ajudar a nós mesmos, pastores, para que a gente cuide da nossa saúde emocional, espiritual, física. Então, no próximo mês nós teremos um encontro de pastores só para falar sobre essa questão da saúde. Já temos 2 nutricionistas aqui da nossa igreja que vão estar nos assessorando e também estamos aí vendo a possibilidade de ter médicos e outros profissionais para nos ajudar nesse processo de saúde. Mas nós temos o hábito de associar a ausência de dor física com a ausência de doença. E é verdade que a gente procura o hospital, em tese, quando a febre aperta, quando a dor se torna insuportável, quando o corpo simplesmente ele vai e trava. Mas há um grande perigo que a gente não percebe, que as piores enfermidades do corpo, assim como da alma, são silenciosas. Então, essas doenças silenciosas, elas não avisam. De repente, está lá o atleta correndo a sua maratona e achando que a sua saúde está excelente, mas ele está com um problema na artéria entupida. Silenciosamente. De repente, ele está bem, tranquilo, e o tumor pode estar crescendo dentro dele sem fazer barulho algum. E aí a gente percebe nisso que o pior estado de um paciente é daquela falsa segurança. Eu estou bem, está tudo tranquilo. Nós vivemos um processo, quando a gente fala de saúde, da pandemia, muito complicado, né? Muito complexo. Eu me lembro aqui do Humberto, estou me lembrando do Humberto agora. Humberto, antes dele ir para o hospital, eu liguei para ele, eu orei com ele, eu soube que ele estava com Covid. Humberto, estou ligando para você, para orar com você, para te abençoar. E orei com ele. Ele foi para o hospital e não voltou mais. E é interessante aqui, né, a gente compartilhar isso, porque algumas doenças, elas são silenciosas. Elas vêm, a gente acha que vai superar, e a gente não sabe se de fato a gente vai ou não superar. E às vezes nós criamos alguns mecanismos de defesas para ignorar alguns sintomas que a nossa alma grita. Quando nós estamos amargurados, às vezes a gente fala assim: eu tenho excesso de justiça. Às vezes, quando a gente está com uma ansiedade profunda, roubando o nosso sono,
A gente fala assim, eu estou com excesso de responsabilidade com o trabalho, eu estou trabalhando demais. E a gente vai usando os mecanismos de defesa. Às vezes a gente está rude com as pessoas, intolerante, violento. E a gente fala assim, esse é apenas meu temperamento que é muito forte. Já viu? Quantas vezes a gente cria mecanismos de defesa para tentar proteger as doenças instaladas no nosso corpo, na nossa alma. Há um escritor chamado Celso Lins. Ele diz assim, nós nos tornamos surdos ao sussurro de Deus, porque preferimos a anestesia do mundo, mas o Senhor usa o diagnóstico da dor para despertar a nossa alma. Ele está dizendo assim, Celso Lins, algumas dores que a gente vive, é para que a gente, na verdade, possa se despertar. A verdade é que as pessoas acreditam em qualquer coisa para evitar olhar para dentro de si mesmos. Qualquer coisa. Ele se apega a qualquer coisa para não poder parar e dizer assim, eu estou arrebentado por dentro. Porque às vezes é melhor olhar para o outro do que olhar para dentro de si mesma. Vai lá, veste a roupa de domingo, porque tem roupa de domingo, não tem, gente? Tem roupa de domingo, né? Senta nos bancos, está tudo bem comigo. Com certeza o sermão de hoje deve ser para meu irmão que está do meu lado direito, ou lado esquerdo, na frente. E aí, vem a síndrome que a gente chama de síndrome da negação. Preferimos o conforto de uma mentira bonita à dor libertadora de um diagnóstico real. Porque o diagnóstico real, nosso, mexe com a gente. A história de Jonas, no capítulo 3, começa justamente quebrando essa anestesia. Deus envia um profeta a uma cidade que se achava no topo do mundo. Nínive era rica, poderosa, militarmente completa. Se você perguntasse a um cidadão de Nínive, como anda a sua cidade? Ele diria assim, nunca estivemos melhor. A cidade que se via mais alta do que os demais. Só que tinha um raio-x do céu. O raio-x de Deus era diferente da convicção dos ninivitas. Nínive estava em um estado terminal. Estava prestes a morrer. E é tão interessante que o texto nos diz que eles tinham apenas 40 dias. Então, a falência múltipla da sua existência estava batendo a porta. Deus havia dado um veredito para essa cidade. Vocês têm apenas 40 dias de existência. E aí, o grande médico Jesus, o médico da nossa alma, diante daquela situação de negação, essa cidade vai para a UTI. E ela precisa de uma cura completa. E o raio-x daquela cidade, do verso 4, diz assim, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O pecado funciona justamente como uma infecção, irmãos. Ele vai nos corrompendo por dentro, enquanto mantemos a aparência por fora. Quantas pessoas estão assim? Por isso que Provérbios, capítulo 14, diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Nínive achava que estava forte por causa dos seus muros que a protegiam. Mas ela estava apodrecendo por causa da sua violência. E Deus vem e dá um diagnóstico que a sociedade estava doente. Tem um sociólogo que ele fala sobre a nossa sociedade atual. Ele chama de modernidade líquida. E ele dizia que vivemos em uma época de relações frágeis, de individualismo extremos, onde as pessoas se usam e se descartam. É isso mesmo. Esse filósofo, sociólogo, o Bultmann, está dizendo assim, a gente usa as pessoas e descarta as pessoas. E no processo de usar, e usar as pessoas, nesse processo de descartar as pessoas, nós vamos produzindo nas pessoas feridas. As pessoas vão adoecendo numa sociedade, irmãos, marcada pelo descarte e pelo uso delas. As pessoas vão como se tivessem uma infecção na capacidade de amar e na capacidade de cuidar das pessoas. A nossa sociedade vem por um processo de adoecimento. E eu sempre falo, irmãos, que a nível macro, a gente vive a nível micro nas nossas relações interpessoais dentro da igreja. A igreja é chamada a ser instrumento de cura, como Jonas foi chamado.
Jesus, irmãos, ele nunca ignorou um diagnóstico. Quando ele encontrou uma mulher samaritana à beira do poço, lá em João 4, ele não passou a mão na cabeça dessa mulher, não. Ele não passou a mão no erro, mas com muito amor, ele revelou a ferida moral e a sede profunda da alma daquela mulher. Jesus vai no ponto X. Ele não condena. Ele busca o remédio. Ele fala a verdade para aquela mulher. Ele faz o raio-x dela. É por isso que Jesus disse que o são não precisa de médico, mas sim o enfermo. E eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus faz o diagnóstico e ele diz assim: eu entendo o que você está vivendo e eu vim chamar você justamente que está no processo das suas doenças emocionais, das suas feridas e das suas dores. Sabe, meu irmão? Ele revela a ferida moral e a sede profunda que aquela mulher estava vivendo. Os ninivitas, eles tiveram uma internação espiritual, se é que eu posso chamar assim. Eles precisavam desarmar das suas defesas. Porque, irmãos, o processo para a cura é quando a gente se desarma das nossas defesas. Esse é o processo da cura. O milagre de Nínive começou quando o povo e o rei pararam de dar desculpas. O rei desceu do trono, tirou as vestes reais e sentou no chão. Olha que belo. O que ele faz? O milagre começa então quando o povo para de dar simplesmente desculpas. E o rei toma atitude, ele desce do trono, ele tira as suas vestes reais, ele senta no chão. Para o tratamento fazer efeito, o paciente precisa tirar a roupa da vaidade, calar o orgulho e aceitar a internação. O pano de saco e jejum foram sinais de uma alma que disse: chega de fingir que sou forte, eu estou quebrado. É isso que a gente percebe. Tem um outro pensamento contemporâneo, que ele diz assim: a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a nossa medida mais precisa de coragem. Ele está dizendo assim, como é importante a gente, num contexto de tanta gente batendo no peito, reconhecer a sua vulnerabilidade e a sua limitação enquanto ser humano. Se você olhar para dentro de si e dizer assim: ó, miserável homem que sou, quem me livrará da ira vindoura? Olhar para dentro de si e dizer assim: se não for misericórdia de Deus sobre mim, para mim, já era. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, de que nós não somos capazes de fazer nada se não for a graça de Deus, que nós não somos tão fortes como parecemos ser, que em algum momento, num piscar de olho, a nossa vida é como neblina, que o vento dissipa rápido. Olhar para dentro de nós e reconhecer, irmãos, que nós não somos tão bons como parecemos, que há o pecado que está dentro de nós, querendo nos corromper, querendo nos fazer ceder ao pecado, querendo fazer com que as nossas feridas permaneçam e que a gente, em função das feridas, continue ferindo pessoas. Reconhecer a nossa vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a nossa medida mais precisa de coragem. Então, quando ele está dizendo, esse escritor, que quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, a gente está tomando uma atitude de coragem. De reconhecer, irmãos, que se eu não buscar a força de Deus, que a minha casa se perde, o meu ministério se perde, os meus relacionamentos vão se perdendo. Reconhecer a vulnerabilidade é reconhecer, irmãos, que sem Deus a gente não consegue ir além do lugar onde nós estamos. Quando nos escondemos atrás de máscara de perfeição e autossuficiência é um problema. A pessoa bate no peito achando que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é o melhor, como diz o meu amigo, o melhor pacote do biscoito. A gente impede a entrada do tratamento. Porque tem gente assim, sabe? Eu sou o melhor pacote do biscoito. Ah, muito bem. Vocês estão contados. Estão prestando atenção no sermão do pastor meu. Falou de biscoito? Obrigado. É isso mesmo, né? Que bom que vocês estão prestando atenção. Estou antenado no sermão do pastor. Né, pastor Laércio? Acontece os melhores pregadores. Né? Não dá para usar a máscara da autossuficiência. Porque quando a gente usa a máscara da autossuficiência, da perfeição, eu sou bom, nós impedimos a entrada do tratamento, irmãos. Da nossa própria cura. Então,
para que a gente seja curado, a gente tem que reconhecer a nossa vulnerabilidade. E Jesus tratava bem esse tema, porque ele se esvaziou do orgulho. E quando a gente lembra daquela parábola do fariseu e do publicano, lembra? O religioso orgulhoso deu um relatório da sua saúde. Ele estava perfeita. Ah, eu faço isso, sou dizimista, sou aquilo. Mas sabe o que ele volta? Ele volta para casa doente. O religioso bateu, eu sou dizimista, eu oro, e ele dá um relato da sua saúde espiritual orgulhosa. Mas sabe o que acontece? Ele volta para casa doente. E aquele que era o cobrador de impostos, que nem levantava os olhos, que abaixava, batia no peito dizendo, Deus tem misericórdia de mim, pecador, foi quem voltou para casa curado e justificado. Está aqui o grande segredo, irmãos. Porque a Bíblia, em Salmos 51, verso 17, diz, o coração arrependido e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza o coração quebrantado, arrependido. É isso que faz a diferença. A gente olha, pode olhar aparentemente que aquele ali que bate no peito, que parece que está bem de saúde. Mas o que está bem de saúde é aquele que se arrepende, é aquele que reconhece a sua vulnerabilidade diante da vida e diante de Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a mudança de estilo. Porque a Bíblia está sempre propondo assim, deixe os seus maus caminhos e a sua violência. Foi a proposta para Nínive. O rei de Nínive entendeu isso, que o jejum não era um amuleto mágico. O rei de Nínive entendeu que não adiantava chorar no templo e continuar maltratando as pessoas na rua, executando violência. O tratamento precisava ser alterado, o tratamento exigia uma mudança radical de hábitos, ou seja, deixar a violência. Isso significava arrancar o tumor que estava matando o tecido social daquela cidade. A cura, irmãos, exige uma nova rotina. E foi isso que aconteceu. Me chama, sabe, a atenção nesse texto que o Jonas, quando foi chamado, ele foi chamado não para falar daquilo que ele pensava, mas ele foi chamado para pregar aquilo que Deus ordenou que ele pregasse. E sabe, há um estudo hoje chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. E nessa ideia do síndrome do pensamento acelerado, a ideia é que nós vamos intoxicando a nossa mente com o excesso de tela, com a ansiedade, com a autocobrança. E esse autor, ele defende que se nós não mudarmos a nossa rotina mental, e se não soubermos desacelerar e filtrar aquilo que a gente está consumindo, o nosso cérebro vai falir emocionalmente. É isso que está acontecendo, irmãos. Essa síndrome do pensamento acelerado. A gente vai enchendo de tela, a gente vai recebendo sem filtrar tanta coisa, a gente vai consumindo tanta coisa, e tudo isso você acha que não tem influência na sua vida? Tem influência na sua vida, sim. Porque sem perceber, você e eu estamos sendo moldados. Sem perceber, você e eu, irmãos, estamos sendo colocados numa caixinha para pensar conforme se quer. E aí, irmãos, Jesus trata esse tema de uma forma muito interessante. Estava lá um paralítico no tanque de Betesda, e ele diz assim, olha que já está ação, não pequeis, mas para que não te suceda coisa pior. Estava lá a mulher pega em adultério, Jesus disse assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Para Jesus, irmãos, a restauração da vida, a cura, vinha acompanhada de um chamado para um novo estilo de caminhar. Então, quando Jesus chama as pessoas para serem curadas, Ele não simplesmente dá ou manifesta a cura, mas Ele chama para que as pessoas caminhem de uma forma diferente. Foi isso que aconteceu lá em Nínive. Não foi só a pregação da palavra, mas foi a mudança de mentalidade e de prática. Porque tem gente buscando cura, mas não quer mudar a sua ação, a sua atitude. Permanece fazendo as mesmas coisas. Entra ano, sai ano, e ele está sempre justificando as suas questões. Por isso que a Bíblia diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Quando há arrependimento, nós vamos ver os frutos desse arrependimento. Não é discurso, irmãos. É prática. É olhar para dentro da casa, é olhar para o trabalho, é olhar para as relações interpessoais, é olhar para a história de cada um. Essa igreja, enquanto povo de Deus, nós precisamos, irmãos, estar nos adequando
sempre a proposta de Deus e não a nossa proposta. Quando você vê o verso 10 do texto que nós lemos, o texto diz assim: Deus viu o que eles fizeram. Então Deus se arrependeu e não derramou sobre eles o castigo. Essa história da cidade de Nínive para os ninivitas teve um desfecho fantástico, maravilhoso. Deus olha para a situação deles, vê que o coração deles de fato mudou, a misericórdia entra em cena, cancela a centena de morte e a cidade recebe uma alta médica do céu. Deus mostra que seu maior prazer não é punir a doença, mas celebrar a recuperação. Há um outro moço que diz algo muito interessante, quando ele fala, um teólogo, né, Henry, quando ele fala sobre o filho pródigo. Ele diz assim: a volta do filho pródigo fala sobre o poder do abraço acolhedor de Deus. Ele nos lembra que a verdadeira cura para as nossas feridas mais profundas de rejeição e inadequação acontece quando paramos de fugir e nos deixamos ser encontrados e abraçados pelo amor incondicional de Deus. É isso mesmo, irmãos. Tem pessoas que foram rejeitadas lá atrás. E elas têm uma facilidade de rejeitar no presente. Aquilo que a Miriam falou é uma verdade, da referência de Deus como Pai. Tem gente que não consegue perceber, porque ele teve uma referência ruim de pai, e ele transforma, sem perceber, na sua relação com Deus, uma barreira. Às vezes na relação com a figura masculina. Processos de rejeição lá atrás. Hoje nós estávamos conversando lá na nossa sala, não é isso mesmo? Estávamos conversando lá na nossa sala, e eu estava falando sobre a cidade de Governador Valadares, algumas percepções minhas, pessoais. Eu disse que essa cidade está cheia de órfãos. É uma cidade de órfãos, irmãos. Aí a gente começou a conversar dessa orfandade. Porque eu perguntei assim na sala: quem não tem um parente nos Estados Unidos? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo? Parente dos Estados Unidos? Todos. Todos que estavam ali na sala. E talvez se perguntar aqui também, viu, irmãos? Também. É difícil. E isso me despertou, e eu disse para eles, isso me despertou a observar a cidade de Governador Valadares, quando eu atendi um casal no meu gabinete pastoral, e ele estava dizendo assim: nós estamos indo embora. Por onde vocês vão? Nós vamos, né, pela Fontrena e tal, Caicá e tal, e ele falando. Eu falei, e você já parou para pensar que, possivelmente, você nunca mais vai ver os seus pais? E que os netos nunca mais terão o contato com os seus... Com raras exceções, a gente sabe disso, né? Mas, de forma geral, não vão poder vir de forma legal e voltar, né? Não sei que tem uma premiação lá, mas a grande maioria não consegue, né? Fica por lá. E aí eu falei assim: olha as rupturas que a gente vai vivendo nessa idade. E vocês estão vivendo, né? Vocês estão deixando para trás quem eu nunca deixaria para trás. Eu. Isso é pessoal meu. Quantos casais foram embora e deixaram a mulher aqui, o homem lá? Quantos filhos deixaram? E essa ruptura está em todos os lugares da nossa cidade, todos os lugares. Nas outras cidades tem ruptura? Claro que tem. Mas estou falando de Valadares, que é a nossa cidade, o lugar onde nós escolhemos. Como que isso, irmão, essas rupturas, elas contribuem, indiretamente ou diretamente, para os relacionamentos pessoais e interpessoais nossos aqui? Porque se alguém, da maior elevada estima nossa, conseguiu romper por causa de dinheiro, porque a gente sabe que nem todo mundo vai lá por causa do dinheiro, mas o grande motivador da grande maioria é porque vai lá para ganhar dinheiro. E aí gera os órfãos, processo de rejeição, de dor. E a gente estava conversando isso, e os irmãos mesmo falando, quanta dor, né? A dificuldade de relacionar com as pessoas, de se aproximar das pessoas, de ter o afago das pessoas. Jesus trata esse tema de uma forma muito interessante, porque o que ele diz é isso: o pai acolhe e trata as feridas de rejeição do filho. Ele para acolher de braços abertos. O pai tem um amor incondicional. E aqui, irmãos, o filho pródigo volta para casa quebrado, cheirando a porcos, doente emocionalmente. O pai não faz um interrogatório, não aplica uma punição. Ele corre, abraça e providencia roupas novas e faz uma festa. A graça de Deus é o remédio que devolve a dignidade que se achava perdido. Em Nínive, Deus vai ao encontro daquela cidade, com toda a sua violência, para curar aquela cidade.
para dizer para aquela cidade que, embora a violência estivesse consolidada, haveria a possibilidade de um arrependimento, de uma mudança. Irmãos, olhando para a cidade de Nínive e aplicando o raio-x em nós mesmos, precisamos encarar a realidade nossa e a realidade do nosso povo que está adoecido e adoecendo. A maioria das nossas debilidades de hoje não são físicas, são emocionais e espirituais. Nós estamos vivendo um tempo de adoecimento espiritual e de adoecimento emocional. Nos tornamos, ou vamos nos tornando, uma igreja que, por medo de julgamentos, esconde a sua ferida. A gente não consegue expor a nossa vulnerabilidade, vai escondendo as nossas feridas de várias maneiras. Olhamos para os bancos, vemos pessoas sofrendo no silêncio, com males que têm debilitado a sua própria estrutura pessoal. A depressão, a ansiedade, que opera como uma paralisia na alma. Tira o fôlego para caminhar, vai acinzentando a vida. O esgotamento emocional, o burnout. Cristãos exaustos, tentando carregar o peso do mundo nas costas, esquecendo de descansar na soberania de Deus. Pessoas feridas de rejeição, de abuso, de traumas profundos do passado, de palavras malditas recebidas na infância, ou lares destruídos que continuam sangrando no presente. Quanta alma sentadas nos nossos bancos, sofrendo e clamando silenciosamente. Jesus está aqui conosco nessa noite. O confronto do texto de Jonas nos traz hoje: até quando vamos simular uma saúde que nós não temos? Nínive só foi curada porque o rei teve a coragem de descer do trono e admitir a sua fragilidade. Nós precisamos descer do trono do eu me viro sozinho, abandonar as máscaras das vidas perfeitas e admitir que há um esgotamento emocional e espiritual e que só Jesus tem poder e autoridade para trazer a cura que nós precisamos. Eu vou chegando às minhas conclusões finais, dizendo que a igreja não é um museu de pessoas intocáveis. A igreja é um hospital para pecadores e feridos que clamam pela cura de Jesus.